Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que nós chamamos de casais adaptativos. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de casais e famílias. Neste centro de formação, nós oferecemos um curso de formação 100% online para psicólogos e profissionais das áreas de humanas que desejam se especializar na terapia de família e casal. A nossa formação, só para finalizar, ela tem parte teórica 100% online, inclusive o aluno pode optar por fazer um estágio na nossa clínica escola. Então vamos falar agora um pouco sobre casais adaptativos. O que significa essa definição, né, que nós estamos trazendo de casais adaptativos? São casais que têm pouca qualidade na sua relação conjugal. Então, primeiro, nós precisamos entender o seguinte: para que um casal ele seja maduro, um casal maduro, acontece quando os elementos do par alcançaram, ambos os elementos, ok? Alcançaram um grau de inteireza no desenvolvimento do self. Em outras palavras, ambos os elementos do par são autônomos, psiquicamente falando. Eles têm maturidade psíquica, emocional, relacional. Acontece o seguinte: essa maturidade psíquica, essa inteireza na constituição do self, é uma condição que ela não é dada para todas as pessoas, é uma condição alcançada, conquistada. A partir de que, Denise, as pessoas alcançam essa inteireza do self, essa maturidade psíquica? A partir das diversas tarefas que cada um de nós desenvolve no nosso próprio processo de amadurecimento. Então, desde bebê, a gente vem crescendo, não só organicamente, fisiologicamente falando, mas também no aspecto psíquico e emocional. E aí, nesse desenvolver psíquico que nós todos temos, a gente vai considerar a importância do ambiente, porque o bebê não se desenvolve sozinho, né? Uma criança não se desenvolve sozinha, então a gente precisa considerar a força e a qualidade do ambiente onde esse bebê ou essa criança está se desenvolvendo, para que a gente venha compreender esse grau de inteireza do self, ok? Então, o ambiente, ele facilita o desenvolvimento das tarefas do bebê, da criança, do indivíduo, em maior ou menor grau. E quando esse bebê alcança a idade adulta e começa a se relacionar com outras pessoas, aí é que, no caso nós que somos profissionais do psiquismo, né, psicólogos, nós vamos identificar se essa pessoa ela está mais inteira psiquicamente falando, ou essa pessoa está detida em uma ou mais de uma fase do desenvolvimento do seu processo natural de crescimento. Porque, estando detida, ela cresce cronologicamente falando, mas ela vai apresentar, perdão, na fase adulta, essa pessoa vai apresentar determinados comportamentos, e agora que vai entrar a relação, né, os casais adaptativos. Essa pessoa na fase adulta vai apresentar alguns comportamentos que vão
sinalizar para nós que somos profissionais da psique a fase em que essa pessoa ficou detida. E aí inicia-se todo um processo de recuperação desse desenvolvimento. Tendo compreendido, portanto, a característica dos casais maduros, que são aqueles em que ambos elementos alcançaram esse grau de inteireza, né, na sua constituição psíquica, nós vamos compreender, então, o que são os casais adaptativos. São aqueles, como eu falei, que apresentam pouca qualidade na sua relação conjugal. Mais especificamente falando, um dos elementos do casal adaptativo, ele tem características que eu vou chamar aqui de esquizoides. O que é isso? Esse que eu estou chamando de primeiro elemento, né, da relação, ele não apresenta para o segundo elemento suas emoções no cotidiano, ele não apresenta seus traços de personalidade, ele não diz o que sente para o parceiro, ele não toma decisões no dia a dia. Portanto, ele vive no cotidiano da relação muito dentro do seu mundo subjetivo, tá? Embora o segundo possa queixar. Ok. Esse primeiro elemento, então estou chamando de o elemento, né, o parceiro esquizoide. Ele, como eu falei, ficou detido em algum ponto do desenvolvimento do seu amadurecimento pessoal. Ele não apresenta na sua própria vida o gesto da espontaneidade. Ele não tem essa função criativa que todos nós precisamos ter para nos sentirmos vivos, tá? Então, ou se tem de uma forma muito minguada, né? Muito inexpressiva. Então, a gente tem a primeira característica de um dos elementos do casal adaptativo. Já o segundo elemento, ele é diferente do primeiro. Ele tem um grau maior do que eu estou chamando dessa inteireza do self, e ele, inclusive, ele cuida do primeiro, ele cuida da relação, ele aguarda esse tempo lento que o primeiro normalmente manifesta. Então, ele espera o primeiro fazer seu movimento, ele tem todo um processo de cuidado para que o primeiro se apresente no cotidiano. Portanto, esse segundo elemento, este sim está adaptado a essa configuração psíquica do seu par, que é o primeiro, que é o esquizoide, tá? Então, o segundo está adaptado a essa característica do primeiro. Essa adaptação, ela pode ter resultados, digamos, promissores para o primeiro? Pode, né? Pode ser que, ao longo do casamento desse par que eu estou falando, a gente reconheça que esse primeiro, ele, no tempo, né, no contínuo do tempo, ele fez movimentos em prol de si, em prol do outro, em prol da relação. Ele lentamente passou a se apresentar um pouco mais, a dar conta das próprias emoções. Pode ser que sim, tá? Agora, existe um ponto aí, uma virada que para nós profissionais é importante a gente destacar, que é o seguinte: esse segundo que faz a função adaptativa, essa função, ela em algum momento, ela pode perder essa qualidade de adaptação, porque esse segundo, vamos supor que ele esteja junto com o primeiro há 20, 30, 40 anos, tá? Então, esse segundo que acaba sendo o porta-voz do casal, né? Ele é o que toma as rédeas do dia a dia,
das questões, dar direção para o cotidiano desse casal. E pode ser que esse direcionamento ele venha cansar o segundo, pode ser também, isso é importante, que esse direcionamento ele mantenha o primeiro numa posição regredida. O que é isso, Denise? A gente estuda muito isso dentro da teoria sistêmica, né? Em outros nomes, mas dentro do mesmo processo que eu estou trazendo para vocês. O primeiro tem uma posição regredida, o segundo tem uma posição progressiva na vida, né? É o proativo, é o que faz, é o que comunica, é o que toma decisões e resoluções. Se ele mantém essa posição progressiva na relação que está adaptada à condição regredida do primeiro, o que vai acontecer com o primeiro? Ele não vai sair do lugar. Por quê? Pode até sair, né, gente? Nós estamos aqui, eu sempre tenho que falar isso, no campo da didática. O campo da didática é o campo do estudo. As relações têm nuances e mais riquezas do que aquilo que nós tratamos no campo da didática, tá? Então, o primeiro pode até sair dessa condição regredida, mas pode ser que não saia, porque ele está acomodado a essa direção que o segundo dá para os dois, tá? Então, acomodado, esse primeiro pode se manter numa posição regredida. Esse é um ponto que nós profissionais precisamos estar atentos. Outro ponto, como essa seria uma pergunta, né, para nós, ou até que esse segundo possa vir a fazer no próprio casamento, como ajudar o primeiro a fazer movimento na vida sem ser desta forma adaptativa que o segundo já vem fazendo a longa data. Como fazer um movimento de ajudar o primeiro a mudar o ritmo, vamos falar assim. Gente, aí que vem. Esse segundo precisa falhar. Como assim falhar? Falhar é interromper aquela função adaptativa que esse segundo tem. Porque enquanto, como eu falei, ele adapta-se ao primeiro, o primeiro fica acomodado. Se o segundo para de se adaptar, o primeiro vai... o primeiro vai estranhar, né? O movimento do segundo, podendo vir a dizer que até está não se sentindo mais amado pelo segundo, porque a forma de amor do segundo é uma forma de cuidado, né, de tempo, de espera em relação ao primeiro. Se o segundo para com isso, ou diminui de uma forma mais expressiva esse movimento que ele tem, o primeiro vai estranhar. E aí sim, essa falha do segundo pode fazer com que o primeiro venha, ele por si, por estranhar essa ausência da presença do segundo, do seu parceiro, comece então a se incomodar. Primeiro com a ausência do par, segundo com o próprio comportamento. E é só esse incômodo com o próprio comportamento que vai fazer com que esse primeiro tome alguma atitude no dia a dia. Em favor dessa recuperação que eu falei no início do vídeo, né? Que momento que esse primeiro está detido? Todos nós temos nozinhos, né? Lacunas, pontos onde nós não desenvolvemos bem no processo do nosso amadurecimento. Mas quando esses pontos são muito enraizados ou muito ostensivos, a gente precisa buscar recuperar esse processo de desenvolvimento, que é possível fazer essa recuperação, para que a gente possa estar melhor na vida, né? Que seria o caso
dessa mudança de direção aí na vida do primeiro, quando o segundo, seu parceiro, vier a falhar, tá? Então, ele pode sim buscar um outro desenvolver a partir de onde o que eu não sei fazer direito, o que está faltando, quais são minhas dificuldades, meus traumas, meus fantasmas, e aí ele começa a aflorar a própria criatividade que eu falei lá atrás, que ele não possui e que muito dificulta a relação, tá? Então, essa falha do segundo é uma falha que a gente chama de falha promotora da saúde, né? É uma falha que interrompe o processo de adaptação. Agora, é claro que isso precisa ser muito bem visto, pesquisado, sentido, observado em cada processo, né? Em cada caso que a gente estiver tratando, porque tem muitas nuances que vão diferenciar um caso do outro para nós que somos profissionais. Mas fica aí a dica para vocês, o que são casais adaptativos e o que significa essa falha promotora da saúde psíquica, tá bom? Lembrando que na nossa formação em terapia de família e casal, este é um dos temas que nós estudamos, é um dos temas que aparece na clínica escola, e a gente está sempre presente com essas vicissitudes que são tão intercorrentes aí nos casos clínicos que a gente atende. Se vocês tiverem dúvidas em relação a algum ponto que eu tenha trazido deste vídeo, podem deixar nos comentários. Dúvidas sobre outras questões também são bem-vindas. Muito obrigada pela atenção.